Meus amigos, vamos lá. Vamos comentar esse pós-jogo aqui. Vasco 1, Nova Iguaçu 1, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, né? O Vasco não consegue reverter a vantagem da equipe do Nova Iguaçu e vai precisar vencer o segundo jogo no próximo domingo para conseguir a classificação. Bom, acho que o torcedor do Vasco sai frustrado e sai decepcionado, né, hoje do Maracanã. Torcedor que lotou o Maracanã, incentivou durante toda a partida. Eu estive no Maracanã trabalhando, né, na transmissão da Cazé TV. Cheguei agora há pouco em casa, não consegui gravar o pós-jogo direto do Maracanã, porque, enfim, assim que acabou o jogo, tive que resolver umas outras coisas também em relação à transmissão. Aí estava muito cansado, eu falei, quando eu chegar em casa mais relaxado, eu gravo o vídeo comentando sobre a partida. Mas, enfim, decepcionado, né? Decepcionado, acho que todo mundo esperava muito mais, e principalmente depois do susto que a gente teve contra o Água Santa, né? Da partida que o Vasco fez classificando no sufoco, daquela forma, né? Do jeito que foi, parecia que tinha ligado o sinal de alerta e que o Vasco entraria hoje mais ligado, né? Contra a equipe do Nova Iguaçu. Mas o que a gente viu foi praticamente uma continuação do segundo tempo do jogo contra o Água Santa. O Vasco desligado, o Vasco dando muito espaço, o Vasco muito frágil, né? O Vasco sofreu muito hoje contra o Nova Iguaçu. E a gente pode dizer que o Vasco saiu no lucro. Se alguém merecia vencer a partida hoje, era o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu foi melhor que o Vasco. O Vasco saiu no lucro. O Vasco poderia ter saído do Maracanã hoje praticamente eliminado, né? Com a vitória aí de 2, 3 gols do Nova Iguaçu. E isso só não aconteceu porque o Léo Jardim vive uma fase espetacular, salvou o Vasco, né? Defendendo o pênalti do Água Santa no meio de semana e hoje evita a derrota do Vasco, né? O Léo Jardim fez pelo menos ali umas 3 defesas difíceis, garantindo ali o Vasco ainda vivo na partida, e depois o Vasco na parte final, mais uma vez com o Piton, né? Lucas Piton, mais uma vez sendo o herói, né? Evitando ali a derrota vascaína e colocando o Vasco aí de novo na semifinal. É claro que, 1-0 no Nova Iguaçu, o Vasco estaria eliminado? Não, o Vasco tem toda a condição de vencer o Nova Iguaçu por 2-0 na segunda partida. Mas o empate, a coisa fica mais simples, né? O Vasco precisa apenas de uma vitória simples para garantir a sua classificação na próxima semana. No mais, meu amigo, acho que a palavra para a gente usar hoje é decepção, né? Decepção, talvez preocupação, porque o Vasco, assim, com todo respeito ao Nova Iguaçu, ao trabalho que vem fazendo o Nova Iguaçu, que é muito bom, tanto que foi segundo colocado na Taça Guanabara, venceu o Vasco, né? Foi a única equipe no ano que venceu o Vasco. Na Copa do Brasil conseguiu se classificar vencendo por 8-0, tá vivo aí na competição, vai enfrentar o Internacional no meio dessa semana. Então, assim, o trabalho até agora da temporada do Nova Iguaçu é muito bom, mas não dá pra gente comparar, por exemplo, o orçamento. O Vasco é um time de primeira divisão com orçamento altíssimo. O Nova Iguaçu é um time, nem sei se vai disputar a quarta divisão ou está sem divisão nessa temporada. Então, cara, o Vasco tem obrigação de vencer o Nova Iguaçu, não pode. Em 2 partidas que a gente fez contra o Nova Iguaçu nessa temporada, a gente tem um empate e uma derrota. E no empate, o Nova Iguaçu jogando muito, mas muito melhor que a equipe do Vasco. Então o Vasco decepcionou, o Vasco deixou a desejar e saiu no lucro, né, na partida de hoje. Poderia ter sido muito pior. E mostra também as limitações, né, desse time do Vasco, que é uma coisa que a gente já vem falando há algum tempo aqui no canal, não só o meu canal, vejo os outros canais que cobrem o Vasco, a galera nas redes sociais. Todo mundo fala que o Vasco precisa se reforçar, né? Inclusive, é um pedido da comissão técnica, do Emiliano, do Ramon Dias, o Medel, capitão do time, já fez esse pedido também publicamente. Todo mundo, desde o início do ano, dizia, olha, se o Vasco quer brigar por coisas grandes, o Vasco tem que se reforçar, o Vasco tem que ir no mercado, fazer contratações. E acho que a janela do Vasco foi muito abaixo do que a gente esperava. O Vasco não conseguiu, vamos dizer, reforçar o time à altura do que a gente esperava. Perdeu peças importantes como o Gabriel Peck, por exemplo, perdeu o Paulinho, perdeu o Jair por lesão e não conseguiu repor a altura. Então talvez o time do Vasco esteja até mais enfraquecido do que quando terminou a temporada de 2023, uma temporada que foi ruim, né? Primeiro turno horroroso, depois um segundo turno muito bom do Vasco de recuperação, mas talvez esse time esteja até mais enfraquecido, né, do que o time do ano passado. Então é exaltar demais o trabalho do Ramon Dias, do Emiliano, desses jogadores também, que, cara, roem o osso todo dia. A gente pode criticar um ou outro, não gostar de um ou outro, enfim, achar que um jogador X ou Y não tem condição de ser titular no Vasco, e aqui a gente concorda, mas é um time que, cara, que se doa bastante, é um time que se dedica bastante, é um time que realmente veste, né,
a camisa do Vasco, tanto que às vezes pega a pilha até demais, né? Como foi no jogo de hoje, pô, confusão, expulsão, um time vibrante, um time pulsante. Então, assim, a gente vê que o time e a comissão técnica tentam fazer o que está ali ao seu alcance, se dedicam, mas falta peças, né? Eu acho que hoje, mais uma vez, o Ramon Dias pediu reforços na coletiva. Hoje quem participou da entrevista foi o Ramon Dias. Eu ainda não assisti a entrevista coletiva, né? Que eu cheguei do Maracanã e vim direto aqui para gravar. Mas conversando ali com alguns amigos jornalistas que estiveram, né, na entrevista coletiva, eles disseram que, olha, o Ramon mais uma vez pediu reforço, falou que o Vasco tem que contratar, falou que usa o esquema de 3-5-2 porque o Vasco não tem pontas para utilizar, o elenco está frágil. Então é isso, né? Enfim, agora a janela fechada, o Vasco vai poder contratar apenas jogadores que disputaram o campeonato estadual, né? Ou do Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, São Paulo, apenas jogadores aqui do mercado nacional e que jogaram o campeonato estadual, não pode vir jogador de fora. Então, assim, o mercado está mais escasso. Acho que o Vasco vacilou bastante nessa janela, né? Pagou para ver mais uma vez, assim como no ano passado, o Vasco pagou para ver e teve um primeiro turno horroroso no Campeonato Brasileiro. Todo mundo falava, olha, esse time brasileiro não dá, esse time brasileiro vai passar sufoco. O Vasco pagou para ver e passou sufoco, depois no meio do ano teve que ir no desespero, buscar Paê, buscar Verratti, buscar Medel, buscar o Ramon Dias, buscar novas contratações. E agora parece que mais uma vez o Vasco está pagando para ver. A gente espera que não tenha que passar por esse sufoco de novo. Até acho que nesse momento o time de hoje é um time mais forte do que no mesmo período da temporada passada, né? Ali com Maurício Barbieri, Pedro Raul, aquela galera. Mas de toda forma é preocupante, principalmente para o Campeonato Brasileiro, porque o Vasco vem aí de 2 testes contra equipes de menor investimento, o Água Santa e o Nova Iguaçu, e a gente pode dizer que o Vasco decepcionou. Então, assim, continuo confiando no trabalho da comissão técnica, eu acho que é o que mantém a chama acesa, né? Que me faz acreditar que o Vasco vai conseguir a classificação, que o Vasco vai conseguir ir para a final. Continuo acreditando também no elenco que a gente tem, que é um elenco muito dedicado, mas falta muita coisa. O próprio elenco, né? O Medel já pediu publicamente reforço, então, assim, falta bastante coisa para o Vasco realmente ter um time do nível que a gente espera, né, que o Vasco tenha. Então, até o momento, o trabalho do Alexandre Matos, enfim, não sei se a culpa é dele, se a culpa é da 777, esse trâmite, etc e tal, mas, na minha visão, vem sendo um trabalho decepcionante. Mas, de toda forma, agora no Carioca não tem muito mais o que a gente fazer. É esse time aí, chegou o Cleiton hoje, né, estreou ali meio que na furada também, não tinha muito o que fazer, não fez uma boa partida, mas o Vasco, como um todo, não fez uma boa partida, então não dá aqui também por conta de 45 minutos a gente julgar o jogador, mas é o time que a gente tem para o restante do campeonato, para o segundo jogo da semifinal e para os 2 jogos de uma eventual final. Vamos com esse time aí, vamos abraçar esse time, essa comissão e tentar na garra, né, esse título carioca que o Vasco precisa muito. O Vasco precisa muito voltar a ser campeão. E é isso, meus queridos, eu acho que está todo mundo realmente decepcionado, preocupado, mas semana que vem tem mais, e inclusive vou usar isso no próximo vídeo. O Ramon Dias, na entrevista coletiva, falou: o torcedor vascaíno pode vir para o estádio domingo que a gente vai se classificar. E bateu na mesa. Do mesmo jeito que ele falou lá, o não vai barrar, dessa vez ele falou: o torcedor pode vir que a gente vai se classificar. É isso, né? Pontos positivos: Lucas Piton, Léo Jardim, cara, que goleiro, que partidaça, e Dimitri Payet. Pontos negativos: o Vasco parece que ainda não acordou da partida contra a Água Santa. Um abraço, saudações, até a próxima. Fui!